Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas, sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou abrir a parte das ofertas. Vamos receber a mão com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus aí nos concedendo, né, as oportunidades. Então nós precisamos abraçar elas, né? É verdade. Até os ímpios lá, eles, quando está perto de alguém que é de Deus, eles aproveitam a oportunidade e falam: olha, estou precisando de oração para minha mãe, para minha filha, para isso, para isso, para isso. Nossa. Encontrei com o Senhor, com um rapaz na rua, ele parou, ficou me olhando, eu fazendo minhas entregas, né, de aplicativo, e esse rapaz parou: olha, eu rodei todinha aqui, a Aparecida todinha, só você tem esse brilho aí que eu vi, porque esses outros entregadores eu não vi. Você tem um brilho diferente. Você é de Deus, não é? Para isso sou assim, sou de Deus. Graças a Deus. Não, eu vi de longe, eu vi que é diferente aquele que serve a Deus. Eu falei: amém. Graças a Deus, que bênção. Eu fico agradecido por Jesus ser reconhecido, né? Fico feliz por isso. E essa pessoa saiu e ficou me olhando, ficou olhando para trás. Eu até pensei, falei: eita. Negócio aí de... Mas não, irmãos, ele testificou mesmo e falou assim: não fui eu, mas ele falou algo que estava em mim. Ele não falou que eu sou isso, não. Ele falou que o que estava em mim é diferente. Assim como cada um de nós, né? E temos essa oportunidade aqui hoje. Vamos então louvar, como em agradecimento ao Senhor por Ele ser reconhecido na minha vida e na de cada irmão que aqui está. E quero louvar o Senhor com 61, amém? Porque só Ele que pode tomar conta de nós, né? Então, vamos louvar o Senhor. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti.
Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Isso será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Amém. Agradeço ao Pai. Salve a igreja do Papai, amém. Glória a Deus. Estava recordando aqui o irmão da excomunhão, lá no trabalho, e sempre às vezes o diabo ele coloca ali para perseguir às vezes a gente. Glória a Deus. E ali no meu trabalho, né, um certo cidadão lá, por nome até Eduardo. E aí esse cidadão, ele começava a extrapolar ali nas brincadeiras, né, fazendo as brincadeiras de mau gosto. E eu me lembro que eu coloquei ele em oração, apresentei ao Senhor Jesus, esse Eduardo. Aí passou-se um dia, outro. Aí eu estava ali fazendo uma fazenda no trabalho, aí ele foi fazer uma brincadeira comigo, né? A brincadeira de mau gosto. Aí um outro caminhoneiro lá que tem por nome de Reginaldo, ele foi e tomou ali minhas dores ali e repreendeu ele, né? Falou com ele severamente: toma vergonha, rapaz, respeita o irmão é crente, isso é brincadeira de você fazer. Aí esse Eduardo, ele fechou o rosto assim, ficou sem graça, procurou alguma palavra para falar, saiu do lugar dele ali. Até hoje, irmãos, quando ele me vê, ele para, ele pensa em brincar, ele abaixa a cabeça e sai, para a glória de Deus, né? E já caiu por terra, porque, né, o Espírito Santo de Deus testifica, né? Malaquias capítulo 3, versículo 18, né? Vereis a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do ímpio, amém? Glória a Jesus. Tinha que ser Eduardo, né, irmãos? Eita! Vamos ler, vamos louvar o 510, vou tentar, amém, irmãos? Glória a Deus. Riqueza divinal. Peço a ajuda de toda a amada igreja. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis.
dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Oh Jesus, oh não falhou, nem vai falhar. Ó que riqueza divinal, eu gozo já, ó fé e luz, ó visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, és surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Vem Deus, crê que Jesus vai te curar. Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e cruz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins, pulmões, de febre, brilho, coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dentes, destruição. Sarareis, pelo poder da oração. Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Ó que riqueza divinal, eu gozo já, ó fé e luz, ó visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para sarar. Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aleluia, glória a Deus, as salvas para Jesus. Glória a Deus. Tem mais? Vamos receber a irmã Andréia com as palmas.
Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irei louvar o hino de número 127 e peço a ajuda de toda a igreja. Glória a Deus. 127, amém? O Senhor da sempre está chamando. Quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, vem a salvação participar. Toda a igreja. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra em nós teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o teu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra sempre ao teu mandar. Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de pedir. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Glória a Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra Deus ao teu mandar. Breve os trabalhos serão feitos. Glória a Deus, aleluia. Bênçãos são os céus. Glória a Deus. E Jesus nos salvará sempre. Essa glória eterna fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra sempre ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. As palmas para Jesus, amém. Vamos receber a irmã Franciele com as palmas para Jesus. Salve a igreja, a paz do Senhor, amém?
Hoje, graças a Deus, temos aqui a presença da minha avó Catarina, que ela é de cabeça branca que está ali. Glória a Deus. E meu primo Igor, que veio de Jacareí para nos visitar. Amém? Glória a Deus. Estou muito contente que o Senhor nos deu essa bênção. Minha irmã também veio, mas ela não está aqui nesta noite. Graças a Deus deu tudo certo na viagem. Vamos louvar o Senhor, igreja. O hino 328. Aqueles que souberem, me ajudem, por favor. 328. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem sentar do pecador o mal sanar. Se algum pedido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Há gozo santo para quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar. E quem vencer há de ter galardão, também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graças, saúde e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Agradeço a oportunidade de estar em seu Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Dá tempo? Dá tempo? Vamos receber o irmão Olímpio com as palmas para Jesus? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou louvar o 332, ou 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma
para ser Senhor, tua para sempre sim, que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, vai, ó teu ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche do meu teu fervor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, a igreja se coloca em pé para nós recebermos o pastor Antônio com as palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só do povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, igreja, exalta o Senhor com mais palmas, aleluia, Jesus. Graças a Deus, Senhor. Nós, aleluia, Jesus, somos mais do que privilegiados, né, igreja? Porque estamos aqui na casa do Senhor nesta noite, né? Quantas pessoas queriam essa oportunidade, aleluia, Jesus, de estar na casa do Senhor, adorando a um Deus vivo, um Deus poderoso. Então você está aqui nesta noite, então você tem todo motivo para adorar o Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, porque Ele merece, amém, igreja? Aleluia, Jesus, graças a Deus. Seria uma desfeita muito grande, né, se essa era a oportunidade para o irmão Olímpio. O irmão Olímpio levantou logo ali, a irmã perguntou, dá ele, irmão? Falou assim, irmão Olímpio, você estava querendo louvar o Senhor, né, irmão? Então, para fazer para o Senhor, né, vamos estar aí bem alinhados, né, que Jesus abençoe. Nós vamos saudar os irmãos ouvintes, dizer assim, a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. E as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Temos aí, né, a vozinha da irmã Franciele, está aí, né, nos visitando nesta noite. Né, está aqui o Léo também, juntamente com a tua esposa, né, estão aí. Então vamos louvar, né, aquele corinho para os visitantes, dizendo assim: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo,
Essa igreja ama você de novo. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Amém, igreja? Mais palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Visitantes, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês e nós também. Amém? Glória a Deus, irmão. Sem mais demora, aproveitar que a igreja do Senhor se encontra de pé. Vamos receber o irmão Gabriel, que vai trazer a palavra. Receba o servo de Deus com as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na doce e poderosa paz do Rei Jesus. Dessa igreja, desembanha a tua espada no livro de Efésios, capítulo 4, versos 30. Somente o verso 30. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para o Senhor falar conosco pela tua misericórdia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Efésios capítulo 30. Capítulo 4, versos 30. Glória a Deus. Quem encontrou, glorifica a Deus. Quem não encontrou, diga: espere por mim. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versos 30. Glória a Deus. Podemos ler, igreja? Glória a Deus. E assim diz o versos 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos orar a Deus. Grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala conosco, Senhor Deus, pelo teu doce e poderoso Espírito Santo. Derrama, Senhor Deus, a tua graça, o teu poder sobre a tua igreja. Nos renova, Senhor Deus poderoso, a tua palavra, Senhor Deus, se renova, Senhor Jesus, a cada manhã. Vem, Senhor Deus, renovar, Senhor, esta palavra na nossa vida e me usa, Senhor, pelas tuas misericórdias. Amém. A igreja se assente e glorifica o Rei Jesus com as palmas. Glória a Deus. Glória a Jesus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Igreja, para o crente receber o Espírito Santo de Deus, primeiro ele tem que aceitar a Jesus, se batizar, e depois ele vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Olha o sacrifício de Cristo lá na cruz. Jesus veio, nasceu de uma mulher por nome Maria. Jesus foi criança, cresceu, teve vontade com nós de comer, de beber, até o dia de ser levado para o matadouro, como uma ovelha muda. Jesus morreu por mim, morreu por você, para nos dar a promessa do Espírito Santo de Deus. Pela obediência à doutrina, pela obediência aos mandamentos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que pecam contra Deus entristecem o Espírito Santo. Às vezes o irmão está selado com o Espírito Santo de Deus, começa a desejar assistir a televisão, as irmãs começam a desejar esticar o cabelo, pintar as unhas, pintar os lábios de batom, e aí vai entristecendo o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, igreja, ele sai da nossa vida. O nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia chega a nos dizer que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de mim e de você. O Espírito Santo não nos aceita repartir com o mundo, não. Se nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. Porque da mesma maneira a qual o mundo, a qual os fariseus e os escribas iam contra a doutrina da santidade de Jesus,
O mundo hoje é contra nós porque nós apregoamos a doutrina. O povo de Deus não anda como o mundo anda, mas o povo de Deus segue rumo à Nova Jerusalém, cheio do Espírito Santo de Deus. Só vai para o céu, povo de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus. Para o céu nós não subimos de qualquer maneira. Para o céu, a irmã não vai subir cortando o seu cabelo. Para o céu, o irmão não vai subir com raiva do outro. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é totalmente diferente do mundo. Aquele que tem o Espírito de Deus não vai apoiar a política, não vai apoiar as práticas mundanas dos ímpios, não. Porque nós somos um povo eleito, um povo separado por Deus. Aonde o crente que tem o Espírito Santo de Deus está, ele é reconhecido. E ali a pessoa reconhece que aquele irmão é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque há diferença entre o justo e o ímpio. Há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Até uma criancinha, se ela obedecer à doutrina, ela pode ser cheia do Espírito Santo. Se um adolescente, se o jovem obedecer à doutrina, ele também pode ser cheio do Espírito Santo de Deus e fazer maravilhas pelo nome de Jesus. E todos os dias nós temos que buscar a santidade, todos os dias nós temos que buscar agradar unicamente a Deus, agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que lutar para nós não dar lugar ao diabo. Quando você começa a dar lugar ao diabo, o Espírito Santo de Deus vai se entristecendo. Quando o irmão passa lá na praia e dá aquele desejo de ele estar lá no meio peladão, o Espírito Santo de Deus vai entristecendo. Porque a nossa mente, o nosso coração tem que ser transformado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não aceita a corrupção na nossa vida. Porque Deus já nos tirou do mundo e nos fez pessoas separadas, pessoas eleitas para a Nova Jerusalém. E Jesus vai vir buscar um povo eleito, um povo separado. Jesus não vai vir buscar qualquer pessoa, não. Jesus vai vir buscar você que é cheio do Espírito Santo. Jesus vai vir buscar você que guarda essa doutrina de dia e de noite. O irmão tem que ser sincero para com Deus. A irmã tem que ser sincera para com Deus, para ter o Espírito Santo de Deus. O crente, igreja, ele não pode desanimar. Quando o crente fica triste, de repente o diabo já começa a colocar no coração dele coisas que não convêm para tirar ele da presença de Deus. Então nós temos que orar, repreender da nossa vida a tristeza, para que o diabo não venha ter isso na nossa vida. Às vezes o irmão está lá na casa dele sozinho. Oh meu Deus, eu queria casar, minha cachorra morreu. E foi somente. E assim vai, Deus. Mas Deus, ele conhece e sabe o de melhor para mim e para você. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus a cada dia, para nós resistir o diabo. Quando nós enchemos do Espírito de Deus, sujeito a Deus, o diabo vai fugir de nós. Aquele que é cheio do Espírito Santo, Deus usa nos dons. Aquele que é cheio do Espírito Santo, Deus dá força para orar, tem mais intimidade para com Deus. Da mesma maneira a qual Deus usou Elias, Eliseu, os profetas, Deus quer usar você também para pregoar o Evangelho, para anunciar as boas novas de Cristo. O povo de Deus tem que ter bom ânimo. Ah, irmão, mas eu não consigo abandonar tal prática. Peça ajuda para Deus, peça ajuda para o Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Eu estou aqui não é porque eu sou bom, não, porque Deus, Ele é bom. É Deus que nos dá o Espírito Santo para nós resistir ao mundo. Porque Jesus veio, carregou a tua cruz, morreu por nós. E agora é a nossa vez
de pegar a nossa cruz, seguir após Jesus e morrer por Jesus. Se eu e você morremos, tem que morrer por amor a Cristo. Tem que morrer para o mundo, nascer uma nova criatura em Cristo Jesus, uma pessoa santa, separada. Não que nós não somos melhor do que ninguém, porque todos nós erramos, falhamos, somos pecadores, mas a diferença do homem que tem o Espírito de Deus, mesmo que ele pecar, ele se arrepende, porque o Espírito Santo de Deus o incomoda para se humilhar. Toda vez que o crente começa a pensar besteira, o Espírito Santo de Deus começa a incomodar ele. Meu servo, não pense essas coisas, isso desagrada a Deus, isso me desagrada, e assim vai. Porque Deus, Ele nos ama, Deus não quer perder você, Deus não quer me perder para o inferno, para o mundo, para Satanás, não. As pessoas têm se entregado ao mundo porque quer, por causa das carnalidades, porque não estão conseguindo resistir o maligno. E nós temos que sujeitar a Deus, e aí nós vamos resistir o diabo, e aí nós vamos vencer pelo nome de Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso general, Jesus, Ele é o nosso capitão. Se Jesus vai na nossa frente, nós vamos vencer sim, pelo nome de Jesus. Será, igreja, que compensa eu e você largar Jesus por causa do mundo? Não compensa não, igreja. Não compensa largar Jesus por causa do mundo, não. Porque Jesus está voltando. Tudo que está aqui na terra, igreja, vai passar. Às vezes a pessoa só preocupa em juntar dinheiro e vai passar. Mas a Bíblia diz que nós temos que preocupar somente com as coisas de Deus, porque as demais coisas Cristo vai acrescentar na nossa vida. O irmão quer casar, Deus vai acrescentar a esposa, mas busca primeiramente o reino de Deus, faz primeiro a vontade de Deus, anda como Deus quer, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. Eu recebi o Espírito Santo de Deus para nós perseverar na fé. Porque sem santidade, igreja, é impossível o homem agradar a Deus. É impossível. O homem que se santifica, ele é totalmente diferente. O homem que se santifica, ele a cada vez mais, ele tem prazer em buscar a Deus. Ele tem prazer a cada vez mais chegar a Cristo. O homem de Deus, ele prega a doutrina. O homem de Deus, ele anda na verdade. O homem de Deus não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E lá em Salmos 1 fala para nós não nos assentar na roda dos escarnecedores. Não, porque lá na roda dos escarnecedores vai sair coisas que não convém. Para nós não caminhar nos caminhos dos pecadores, a qual o caminho dos pecadores leva ao inferno. O caminho dos pecadores é o que, igreja? O WhatsApp, Facebook, o adultério, a prostituição, a mentira, as brincadeiras ilícitas, imorais, a qual condena ao inferno. Todo dia, igreja, é dia de nós pregar a doutrina. Todo dia é dia do Espírito Santo de Deus nos usar nos ensinamentos da Bíblia, conforme Jesus quer que nós venhamos andar. A carga aí do mundo, igreja, ela é pesada. Ela é pesada, a carga do mundo. Mas a cruz de Cristo, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito nos ajuda. E aí a carga, ela é leve. Porque Jesus, ele é manso, é humilde de coração, ele socorre todos quanto, igreja, pede ajuda para ele. Você está passando luta, ajoelha perante Deus. Quando você chegar na sua casa, entra no teu quarto, pede a Deus socorro, misericórdia, e Deus vai te ajudar. Jesus vai te socorrer. O que adianta o homem na luta largar a Jesus Cristo e depois ele ir para o inferno pela desobediência a Deus? A cada dia é momento de nós buscar a Cristo. Porque a palavra de Deus chega a nos dizer para nós buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar o Senhor enquanto está perto. O tempo da graça, igreja, estamos nele. A porta da graça um dia vai fechar.
E quando a porta da graça se fechar, já não vai ter mais salvação para ninguém. As pessoas vão andar de uma direção para outra, procurando a salvação, procurando Cristo, e já não vai ter mais a esperança. Porque quando Jesus levar o Espírito Santo de Deus, o homem já não vai mais conseguir se arrepender. Porque o que nos ajuda a abandonar o mundo é o Espírito Santo de Deus. Quem é santo se santifica mais ainda, porque tem o Espírito Santo de Deus. Quem é sujo vai se sujar mais ainda, porque tem um diabo na vida dele. Quem é justo, a Bíblia diz, para se justificar mais ainda, é buscar a Deus, é se encher da graça, do poder de Deus, para ir para o céu. Não convém o homem cochear em dois pensamentos, desejando estar na igreja e desejando estar no mundo ao mesmo tempo. O povo de Deus, a cada dia mais, tem que esforçar para entrar por este caminho estreito, entrar por essa porta estreita. Não há, igreja, outro caminho, não há outra porta a não ser Jesus. Porque Jesus chega a dizer que Ele é a porta das ovelhas, e aquele que entrar por Jesus nessa porta estreita, este vai entrar, vai cear com Jesus. Porque Jesus, Ele é o bom pastor, Ele socorre as suas ovelhas. É Jesus que nos defende do lobo devorador, do enganador. Quando o falso profeta, a igreja, vem até nós para nos enganar, o Espírito Santo de Deus fala: meu servo, minha serva. Não sou eu que estou falando na boca desse aí, não. Esse daí que está apoiando a política, apoiando o carnaval, apoiando o divórcio, apoiando tantas coisas ilícitas, pecaminosas. O Espírito Santo de Deus nos alerta. E se nós cair, igreja, é porque nós estamos dando lugar para o diabo. Como diz aí em Efésios capítulo 4, versos 27. Vamos buscar a Deus a tempo e a fora de tempo. Esse dia para trás, minha esposa estava numa loja de roupa, e de repente lá, a mulher, pelo jeito dela, era até uma profetisa. Eu pensei que ela ia ganhar a minha esposa para Jesus, mas começou a pregar para ela lá e não parava de pregar. Eu pensei comigo, ela vai começar a pular aqui. Eu já chamei logo a mulher: vamos embora daqui, porque o negócio lá estava ficando feio. Porque o falso profeta não tem o Espírito Santo de Deus, ele quer começar a pular. A mulher estava lá com o cabelo pintado de vermelho, e teve uma certa vez lá que ela disse que ia para o salão de beleza, porque não sei se era um casamento, um aniversário que ela ia. Será que tem Deus na vida? Não tem. Porque o povo de Deus, igreja, ele é separado do mundo. O povo de Deus, igreja, ele não precisa ficar dizendo eu sou crente, não. Porque aquele que está lá no mundo, igreja, ele reconhece que você é um crente. Até o manto rosa, se ele olhar para o irmão Lucas, vai conhecer que ele é um crente. Vai conhecer que ele não tem chance com o irmão Lucas. Porque sabe que ele é um crente de doutrina. Sabe? Então, igreja, nós temos que lutar para nós entrar no céu. Esse homem, ele foi um sucesso lá em Cocos. Graças a Deus que Jesus operou lá. Mas assim vai, né? Foi não, irmão Lucas? Até a macumbeira lá interessou no homem. Misericórdia. E que a irmã Rose não está aqui hoje. Então, igreja, nós temos que buscar a Deus, receber o Espírito de Deus, aquele que não tem, procurar o batismo com o Espírito Santo para poder ir para o céu, igreja. É tão bom quando o povo de Deus se reúne, igreja, e fala das coisas de Deus. Quando nós estamos aqui na igreja, está aí a família de Cristo, buscando a Deus, buscando a Jesus. O povo do mundo, igreja, eles vão lá para o boteco lá, de repente lá no boteco eles já caem logo na pancada lá. E na casa de Deus não é dessa maneira. Na casa de Deus o povo vive na união, na paz, um amando o outro. Porque quem tem o Espírito Santo ama o seu irmão, ama a sua irmã. Mesmo se ele errar com o irmão, ele tem a humildade do Espírito Santo de Deus para pedir perdão, para se consertar e se colocar na posição de um servo fiel que vai subir para o céu. É claro que todos nós temos aflição. Elias teve aflição.
Olha lá a situação de Elias, quando ele enfrentou Acabe e Jezabel. Aquele servo de Deus sentou ali, debaixo de um pé de zimbro, e pediu Deus até a própria morte, por causa da aflição, por causa da luta. Mas Deus mandou ali um anjo para socorrer o servo dele, para que ele viesse ter bom ânimo. Então, todos os dias, o Espírito Santo de Deus é quem nos dá ânimo para nós continuar nessa doutrina. É o Espírito Santo de Deus que nos dá ânimo para nós pelejar, para entrar no reino do céu. Mesmo que a luta, que a peleja se agrave, mas Jesus está conosco. Igreja, as coisas de Deus a cada vez mais está se apertando. Por que, igreja? Por causa que o mundo tem desejado mais o pecado. As pessoas hoje estão na igreja praticando o que não convém. Igrejas hoje para todo tipo de gosto. Pessoas que não têm o Espírito Santo. Pessoas sem respeito subindo no púlpito para anunciar até imoralidade. Pastores de igreja cometendo todo tipo de coisa pecaminosa em cima do púlpito. Os irmãos lembram aí daquele cidadão que estava lá em Goiânia, disse que era um bispo, e também disse que era advogado, igreja, e estava usando era calcinha, igreja. Será que esse homem tem o Espírito Santo de Deus? Não tem não, igreja. Ele tem o Espírito do diabo. Ele não tem Deus na vida dele. Não tem. Se você tem Deus, você vai andar no pudor e na modéstia e vai desviar de todo o caminho perverso, de todo o caminho maligno. Vai ser como Jó, igreja. Jó ele desviou de todo o mal. O diabo não tinha nenhuma acusação contra ele, nem o homem na terra. Mas o que o diabo fez? Falou para Deus, não, ele é fiel, é porque ele tem riqueza, é porque ele tem saúde, é porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, não. Ele era obediente porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele era obediente é porque ele fazia a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mesmo ali ele perdendo a sua riqueza, mesmo ali ele perdendo a tua saúde, ele não desistiu porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Morreu um homem salvo, um homem lavado e remido pelo sangue de Cristo. O povo de Deus, a maioria da igreja só sabe murmurar. Como o povo que Deus tirou lá do Egito. Tem crente que está dentro da igreja e o desejo dele é estar lá no mundo, jogando bola, prostituindo, mentindo demais. Então o nosso desejo tem que ser para entrar no céu. Deus tirou o povo do Egito, o povo chegou numa murmuração tão grande lá no deserto. 40 dias, igreja, se transformou em 40 anos. O Senhor nos tirou aqui do Egito para nos matar de fome, aqui no deserto. O Senhor nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui no deserto. Hoje em dia as pessoas estão murmurando demais dentro da igreja. Ah, Senhor, a luta está grande. Ah, Senhor, na minha casa está faltando a carne, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas nós temos que agradecer a Deus por não estar faltando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o que adianta o homem e a mulher ter carne, ter pão, ter isso e ter aquilo, igreja, não ter o Espírito Santo de Deus? O que Satanás falou para Jesus? Que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus falou à igreja? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu e você quer ser uma pessoa bem-aventurada, vamos guardar a doutrina, vamos guardar a palavra, vamos ter reverência na casa do Senhor, vamos tomar cuidado com aquilo que nós votamos diante de Deus. Tem pessoas que votam com Deus. Ah, Senhor, eu vou fazer uma campanha de não sei quantos dias de jejum. Quando passa no terceiro dia, quando ele acorda de manhã, ele já se entregou para os pão de queijo, quebrou a campanha, igreja. Ah, irmão, eu oro demais, é 8 horas de oração e o mocotó está no chão quebrando. Quando vai ver o cidadão, irmão, não ora nem uma hora. Uma certa vez eu chamei um cidadão para orar, era noite. Não, irmão, só oro de madrugada. Tá certo.
Aí de madrugada eu cacei o irmão orando, o irmão estava dormindo. Igreja, se nós, igreja, não fazemos tal ato, então vamos ficar quietos, vamos ficar calados. Então nós temos que pedir força a Deus para nós orar, para nós jejuar, para nós buscar mais a Deus. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas, está batendo todos os dias na porta do coração do homem. E o homem está rejeitando receber o Espírito Santo de Deus. Mas antes está entristecendo a Deus com as murmurações. Crentes a qual tem o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Deus e não quer orar. O Espírito Santo de Deus toca nele para orar de madrugada, ele não ora. Toca nele para ele jejuar, ele não jejuma. Toca nele para ele ler a Bíblia. Para ele ter um momento de louvor com Deus, ele não faz nada para Deus. Deus está vendo lá dos altos céus. Deus observa, igreja, aqueles que querem voltar para a presença de Deus. Deus observa tudo. Deus vê a sinceridade no coração do irmão, no coração da irmã. Às vezes a pessoa está vendo aquele cidadão lá no mundo. Nossa, aquele ali não tem jeito mais não. A solução dele é só o fogo do inferno, misericórdia. E se for você amanhã desviado, se for você amanhã afastado dos caminhos de Deus, que o povo de Deus tem que fazer orar, igreja. Se o povo de Deus orar, Deus vai mover montanhas. Deus vai operar sim. Deus opera. Mas o povo de Deus tem que ter fé. O povo de Deus tem que clamar. O povo de Deus não tem que maltratar ninguém não, igreja. O povo de Deus tem que amar um ao outro. Seja ele um irmão católico, seja ele, igreja, um espírita, pode ser quem for. Mas nós temos que amar, nós temos que orar por ele. Porque o povo de Deus que tem o Espírito Santo de Deus, né? Um povo cheio de amor, um povo cheio de misericórdia, um povo cheio de piedade. Porque o nosso Deus é amor, nós temos que também ter amor em nosso coração. Mas o nosso Deus, igreja, ele é fogo consumidor também. Esses crentes aí que estão brincando com Deus na palavra, brincando com Deus na revelação, na profecia, naquele grande dia, igreja, não vai ter misericórdia para eles não. Só tem misericórdia aqui na terra para aqueles que se arrepender. Se morrer, igreja, desconcertado, já era para ele, já era para ela. Então a cada dia nós temos que pedir a Deus força para nós lutar, para nós vencer pelo nome de Jesus. Igreja, cada dia mais, o marido tem que amar a esposa tem que amar o marido, igreja. Hoje em dia está uma falta de desrespeito tão grande, igreja, dentro dos lares. O marido oprimindo a esposa com a palavra, e não pode não, igreja. A mulher tem que ser sujeita ao marido na Bíblia, na palavra. Agora sim, se o irmão Gladys dá uma nota de 200 para a irmã lá, ô Glória, a irmã vai ficar feliz demais. Aí ela vai dizer, você que manda aqui. Aí vai, igreja. As coisas de Deus, igreja, é totalmente diferente das coisas do mundo. O povo de Deus a cada vez mais tem que pedir intimidade com Deus, para nós subir para a glória, para nós entrar no céu, for lavado e remido pelo sangue de Jesus. As pessoas pensam que vai entrar lá no céu, é de costas um para o outro. Não gosto do irmão Gladys, ele é mais bonito do que eu. Não pode ser assim não, igreja. Às vezes, igreja, o cidadão está falando que o irmão Gladys é feio, aí a irmã Ana Paula escuta e ela vai e fica triste. Não fala que o irmão é feio não, igreja. Então, se você não acha ele bonito, você vai ficar calado. Pelo menos, no meu caso, eu fico calado. É, igreja. O povo de Deus, ele é assim. Ah, irmão, eu acho isso e aquilo, seu limpo. Eu acho que seu limpo, ele tem muita glória na vida dele na hora que ele está debaixo da lâmpada. Então, bora ficar quieto, igreja. Bora vigiar. Porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está observando todas as coisas. A qualquer momento, nosso Jesus pode se manifestar no céu e levar o teu povo eleito, remido pelo teu sangue. Porque naquele grande dia, quando Jesus voltar,
O povo de Deus, o mundo todo vão ouvir os anjos de Deus tocando as trombetas. Os anjos de Deus tocando e o povo eleito subindo. Pessoas desejando subir também, mas não vai subir por causa que desobedeceu a palavra de Deus, porque zombou desse povo humilde da igreja pentecostal do Filho de Deus, porque zombou dessa doutrina que era pregada dia após dia, tempo e afora de tempo, para que as pessoas viessem se salvar. Mas as pessoas, igreja, não estão mais preocupando com santidade, não. As pessoas hoje estão pensando somente em pecar contra Deus. Você fala para as mulheres hoje, não pode cortar o cabelo não, a Bíblia diz que cabelo é dado no lugar de véu. Aí a mãe, não, que besteira é essa? Eu tenho que ficar bonita com meu marido. Isso é o diabo que está te enganando, meu irmão. Isso é o diabo. Aí o irmão da mesma maneira, não, mas aqui dentro da minha casa eu tenho que andar peladão, porque eu tenho que mostrar os peitorais para minha esposa. É o diabo que está te enganando, você vai perder a sua salvação pela desobediência a Deus. Irmãos que dizem que são irmãos fazendo academia para andar bombados na rua, será que Deus é com ele? Não é não. Porque o povo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, não perde tempo com as coisas deste mundo. Mas antes ele vai orar, mas antes ele vai jejuar, vai buscar a Deus. Pode ver, igreja, que a maioria dos crentes de jejum, eles é assim, ó, igual o irmão Beto, gordinho, bonitinho, né? E assim vai, igreja. O povo de Deus tem que jejuar, tem que se separar do mundo, tem que se entregar a Deus de jejum, oração, e clamar ao Pai, receber a cada dia mais o poder do alto, para poder ir para o céu. Mas hoje em dia a maioria dos crentes estão preocupados somente com as coisas deste mundo. Não vamos se preocupar com as coisas terrenas, não. Se o seu marido não quer, igreja, você só vai orar por ele, meu irmão. Deixa ele quieto. Se a sua esposa, meu irmão, não quer, deixa ela, porque a salvação é individual. Mas você não vai parar de orar pelo seu cônjuge. Você não vai comprometer a tua salvação, porque o marido não salva a sua esposa. A esposa não salva o marido. Não salva não, igreja. A mãe não vai salvar o teu filho naquele grande dia, não. Mas a Bíblia diz para a mãe ensinar para os seus filhos o caminho que se deve andar. Porque Deus, Ele mostra até para as crianças se tua obra é reta ou não. E até as criancinhas têm que santificar, têm que andar no poder e na modéstia também diante de Deus. Para ter a salvação, a cada dia mais nós temos que lutar e vencer pelo nome santo do nosso Deus, do nosso Jesus. Mas que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar essa poderosa palavra de doutrina no teu coração. Glória a Deus. Nosso pastor Antônio, glória a Deus, ele está por aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Senão, então vamos orar a Deus por revelação, dizendo assim: Senhor Jesus, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo teu doce e poderoso Espírito Santo. Exalta o Rei Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana. Glória a Deus. Se a irmã falar para a irmã que está aqui no nosso meio, não seja incrédula. Glória a Deus, porque eu tenho muito a fazer com você nessa obra. Glória a Deus. O Senhor quer usar uma irmã aqui na igreja, muito nessa obra. Cadê a irmã? Glória a Deus. Conto 1, glória a Deus. Conto 2, a nossa irmã Cristiane recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor que é Deus. Glória a Jesus. Vai vir uma pessoa que é o nosso irmão Lucas Pedroso com palavras desanimadoras, glória a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus já te adverte, glória a Deus, para você não se entristecer quando essa pessoa vir com essas palavras desanimadoras. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor que é Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor que é tremendo.
O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana, glória a Deus. O Senhor está dando, glória a Deus, um grande livramento, glória a Jesus, para a filha do Léo. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor que é Deus, aleluia. Igreja, vamos receber, glória a Deus, pastor Antônio, glória a Deus. Glória a Deus. Com as palmas que glorificam ao Rei Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve o povo de Deus mais uma vez, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Levanta suas mãos para o alto e diz assim: Jesus, revela ainda, Senhor, mais profundo, o escondido, pelo teu Espírito Santo, e as palmas que já falamos do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. Tem uma pessoa aqui do lado dos irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu vi, aleluia, Jesus, esse irmão com as suas mãos aqui na região das costas, na coluna, glória a Deus, aleluia. E o Senhor manda dizer: se você crê, aleluia, Jesus, o Senhor vai curar e você não vai mais sentir essa dor na região da sua coluna. É um irmão, eu vi claramente. Quer de Deus? Eu conto 1, eu conto 2, não vai querer. Eu conto 1, eu conto 2, o Léo. Receba com as palmas que já tomamos por Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. Se eu vou dizer para uma pessoa que está aqui do lado das irmãs, se eu vou dizer para a irmã Franciele, aleluia, Jesus, se eu visito o seu ventre e repreendei o mal. Amém? Receba em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. O Senhor manda dizer, Jesus, para um varão que está aqui no nosso meio, o Senhor manda dizer: eu dou o livramento. E você vai contemplar o livramento de Deus. E pela sua fé você vai me contar, porque Jesus é bom. É um varão que é de Deus. Irmão José, receba com as palmas que já queremos do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. Tem uma pessoa aqui do lado das irmãs. Você, aleluia, Jesus, fez uma campanha ao Senhor, aleluia, Jesus. E nessa campanha, glória a Deus, aleluia, que você fez, aleluia, Jesus, você colocou um ente querido, uma pessoa da sua família. Glória a Deus, aleluia, para que o Senhor venha operar na vida dessa pessoa, aleluia, Jesus. O Senhor manda dizer que ele muito se alegrou, e você vai ver, aleluia, Jesus, o agir do Senhor, aleluia, Jesus, na vida dessa pessoa, que é de Deus. Glória a Deus. Ainda não, irmã Dalzida, receba com as palmas que já o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. Tem uma pessoa aqui do lado das irmãs, glória a Deus, aleluia. O Senhor manda dizer que ele visita a região dos seus joelhos, aleluia, Jesus, e queima uma enfermidade. Receba a irmã em nome de Jesus e as palmas que já o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Somente até aqui, igreja, que o Espírito Santo de Deus usou a minha pessoa. Quero perguntar se tem algum vaso do Senhor com alguma revelação. Se eu não quer levar para casa, aleluia, Jesus, ou mesmo pelo ato de fé. Vamos receber a irmã Neuvaís, depois o irmão Lucas Pedroso, com as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar assim: Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo vosso Espírito Santo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para o irmão que está no nosso meio, que o Senhor está lhe dando um livramento desse irmão ser atropelado por um caminhão. O nosso irmão, pastor Lucas, recebe mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está dando um livramento ao nosso irmão Valdir de furar o pneu do carro e aconteceu um acidente, mas o Senhor está lançando por terra. Receba em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nosso irmão Lucas Pedroso. Vamos receber o céu de Deus com as palmas que já o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.
Ora comigo pelo instante. Senhor Jesus, pelas tuas misericórdias, revela ainda, pelo teu doce e o teu santo Espírito, que as palmas se glorificam o Rei Jesus. Glória a Deus, oriando alabar. O Senhor mandou dizer para um varão que está em nosso meio, este propósito que o Senhor colocou diante de Deus. O Senhor vai honrar a sua fé e por esses dias você vai contemplar uma diferença aí, para a glória de Deus, amém? Foi um propósito que esse irmão colocou diante de Deus, que a bênção, que a vitória, glória a Jesus. Eu conto 1, conto 2, conto 3, nosso pastor recebe em nome de Jesus. Glória a Deus, oriando alabás, glória a Deus. Na região da coluna, o Senhor Ele quer repreender uma enfermidade, glória a Deus, que muitas das vezes ela se irradia pelo corpo dessa irmã, descendo até as pernas. Jesus quer queimar e arrancar essa enfermidade, se você crê, pelo sangue do Cordeiro, amém? Que é de Deus, a bênção, a vitória, glória a Jesus. Eu não vou insistir, eu conto 1, conto 2, conto 3, eu lavo as minhas mãos, glória a Jesus, glória a Deus. Tem um varão em nosso meio, glória a Deus. Em determinado momento você pensou que não dá mais conta, mas isso é mentira de Satanás. O Senhor manda dizer para esse irmão: se você der um passo para ele, eu dou 1000 por você, porque eu que fortaleço e dou a graça, amém? Glória a Jesus. É um varão que está em nosso meio, que é de Deus a bênção, glória a Jesus. Ponto 1, ponto 2, nosso irmão Léo, se crê, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus, querido alabás. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha, o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana, o Senhor vai visitar um varão que está em nosso meio em sonho e vai lhe mostrar algo, amém? Eu não sei o que é, mas assim manda dizer o Espírito Santo de Deus para esse irmão, que é de Deus, glória a Jesus. O Senhor me fala claramente, nosso irmão José recebe em nome de Jesus. Glória a Deus, adianta alabar. Glória a Jesus, glória a Deus, oriando alabar. Senhor, manda dizer para um varão ainda que está em nosso meio: tenha fé, glória a Jesus, porque eu faço na sua vida, amém? Somente isso o Senhor manda dizer para um varão que está em nosso meio, que é de Deus. Eu não vou insistir, conto 1, conto 2, conto 3, pastor Lucas, se crê, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Somente até aqui Deus usou a minha fraca pessoa, agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Está aí, né, igreja? Até aqui o Espírito Santo de Deus que é operado. Glória a Deus. O irmão Léo está fazendo uma campanha, né? Pode vir aqui na frente o irmão Léo. Glória a Deus. Quero entender, porque ele me falou e eu não entendi. Como é que é a campanha? De quantas quarta-feira? 4 quarta-feira, e hoje é a terceira. Então está aí, irmão. O irmão Léo está com seu propósito, diante de Deus. Peço que toda a igreja do Senhor se encontre de pé, estenda a mão para cá. Eu não sei, aleluia, Jesus, nós não sabemos, mas Jesus sabe qual que é o propósito diante do Senhor. E eu tenho fé, aleluia, Jesus, que o Senhor vai abençoar ele através desse propósito, amém? Levante as mãos para cá, igreja, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, irmão Léo, Jesus. Nesse momento, Pai, eu apresento ela ao Senhor, Jesus. Olha aí, Pai, está com esse propósito, Pai, diante do Senhor. Ele fez esse propósito, Pai, porque ele sabe, Jesus, que depende do Senhor. Porque ele mesmo não dá conta, Pai, mas para o Senhor nada é impossível. E ele conhece, Jesus querido, ao Senhor, ele conhece o teu poder, Jesus querido, Pai amado. E eu peço ao Senhor, por favor, Jesus Cristo, abençoa ele, Pai, através desse propósito, Pai. Que o Senhor venha honrar o compromisso, Pai querido, Senhor, que ele fez com o Senhor através desse propósito, Pai. Que ele venha todas as quarta-feiras, o Senhor venha repreender, queimar e destruir. Hoje é a terceira quarta-feira, para a honra e a glória do Senhor, que ele vai receber a bênção em nome de Jesus, amém? E as palmas que vai tomar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos, aleluia, Jesus, fazer a oração final. Não, eu quero perguntar, irmão, se tem alguém que quer testificar de alguma revelação, ou mesmo contar algum livramento, peço que a igreja se aceite em nome de Jesus. Se tem alguém que quer contar, aleluia, Jesus, algum livramento, ou mesmo testificar de alguma revelação, a irmã, vamos receber, aleluia, Jesus, a irmã, com as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Salve a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero testificar do meu joelho, porque meu joelho, ele tem doído muito mesmo, mas mesmo dói demais. Hoje eu fui lá na minha filha, à tarde, para pregar um remédio para dor, e eu nem não via na igreja, porque realmente ontem, quando eu cheguei da igreja, estava doendo demais mesmo, e a dor, ela é intensa, bem no osso mesmo, endurece o joelho. E aí eu falei, não, mas aí eu vou. Aí, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus usou o cérebro dele, eu recebi a minha bênção em nome de Jesus. Então eu posso da minha bênção, porque Deus é maravilhoso e sabe de todas as coisas, e Ele sabe que há mais de 3 anos esse joelho meu, ele roda. Então, dependendo de posições, ele roda, entendeu? Então, hoje eu recebi a cura, eu sou muito grata a Deus por esse milagre, essa maravilha. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém, igreja? Não? Então que Jesus abençoe. Peço que a igreja se encontre de pé agora. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Papai querido, Deus amado. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica e maravilhosa oportunidade, Senhor. Qual o Senhor, Jesus, está nos concedendo nesta noite, Pai, nesse culto abençoado, esse culto maravilhoso, ó Pai. Oh, Jesus, o Senhor falou conosco nesta noite, Papai querido, Deus amado. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, Jesus, nos abençoar, nos alegrar. Senhor, visita cada pessoa que está aqui, Senhor. Vai repreendendo todo tipo de enfermidade. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Vai jogando por terra toda a legião que tem se levantado. Vai jogando por terra todo o mal, Senhor, que tem prendido, que tem acorrentado, Senhor. Que não tem deixado, Jesus querido, meu Deus e meu Pai, esse homem ou essa mulher fazer a tua vontade como o Senhor quer, Jesus. Vai queimando aí agora, vai queimando, Jesus, todo o mal, toda a legião dos infernos, que perca a força aí agora, que está segurando esse homem, essa mulher, para não fazer a obra do Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, porque há poder no teu nome, Senhor, há poder no sangue do Senhor, e nós cremos na vitória, Jesus. O Senhor está aqui presente neste momento, ó Pai. Vai, Jesus, querido, tocando aí nesse coração, nessa mente, Senhor. Vai visitando esse corpo, ó Pai, se tiver alguma enfermidade, vai queimando, vai destruindo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai concedendo a cura e a vitória. Em nome de Jesus, ó Pai. Visita os nossos irmãos ouvintes que estão nos ouvindo também, através da rádio, do YouTube, Senhor. Visita o nosso familiar, visita o nosso lar. Vai entrando, Senhor, com o projeto, Senhor, de salvação e libertação na vida de todos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos despedir. Aí eu pedi aqui, glória a Deus, o irmão Gabriel, juntamente com o irmão Gleff, para estar aqui ungindo. Vamos despedir com a paz, Senhor Jesus, a paz, Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus está terminada em nome de Jesus. Amém. Deus.